Para começar, a gente vai fazer uma breve apresentação da equipe, do IEB e do CEPF. Alguns já conhecem a gente, mas outros não, né? E aí a gente vai estar conduzindo esse encontro com vocês e também apoiá-los ao longo de todo esse processo. Então, eu queria começar com a Peg. Peg, as pessoas não vão conseguir te ver, mas pelo menos elas vão te escutar. Peg? Não sei se a Peg caiu. A Peg, gente, está em campo, então a internet dela tá difícil. Se ela conseguir, ela vem aqui dar um oi para vocês. Peg, se você estiver aí, estiver me escutando, quando quiser, você pode entrar e fazer sua apresentação. Então, gente, eu vou começar comigo. Eu sou Ariane Amaral, faço parte da equipe do IEB, sou analista socioambiental no IEB desde 2017. Comecei nesse mesmo projeto, que é o CEPF Cerrado, e continuo nele desde então. A gente teve um retorno, mais para frente eu vou explicar essa história para vocês de forma muito breve. E hoje eu faço a coordenação do CPF Cerrado, junto com uma equipe, essa equipe maravilhosa que vocês estão vendo aí na foto. A gente já teve algumas mudanças, nem todos estão mais com a gente, infelizmente. Mas aqui está presente o Tainá, que vai se apresentar, a Cláudia, a Peg, que está aqui, se ela conseguir, ela também vai falar. Temos conosco, mas não estão aqui hoje, a Maria José e a Magda, e a Priscila, que também faz parte do CPF, mas também não está hoje. Recording in progress. É a Peg. Sim, desculpe. Estou de volta. Desculpa. Peg, Você se pode. apresente. Sim, então, boa tarde. Eu sou Peggy, a diretora de subvenção do CEPF. Infelizmente, meu câmera não quiser funcionar, então você não pode me ver, mas eu estou na fotografia lá, no centro. Um, e sim, e estou muito prazer de participar, mas minha conexão não é boa aqui, então eu espero que eu vou poder participar todo o tempo. E minha equipe está fantástica, então não tenho nunca não, algumas preocupação. E obrigada para você para participar e espero que nós podemos trabalhar junto soon. Como se diz? Em breve. Em breve. Obrigada. Obrigada, Obrigada, Ayane. Peg. Obrigada. Eu vou abrir para a Cláudia se apresentar. Cláudia? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cláudia. Para quem não me conhece ainda, tem muita gente conhecida aqui e muita gente que ainda não conheço. Meu nome é Cláudia, estou no IEB desde 2019. Entrei no IEB também para trabalhar na primeira fase do CPF, como gerente de subvenções, que é aquela pessoa que olha os documentos, os contratos, libera o recurso. Hoje eu estou no mesmo papel, agora nessa segunda fase, tanto com o financiamento do governo do Canadá, que acabou de fechar, e esse novo financiamento, no qual a gente está liberando, lançando esse edital agora, né? E também apoio a Ariane e a Maria José na coordenação. Tainá? Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Tainá, eu estou no IEB desde 2025, compondo a equipe do CPF e do IEB. Eu sou responsável pela pauta de monitoramento e dados espaciais. Eu vou estar junto com vocês apoiando a comprovação dos impactos e a clarificar essa relação de transparência e confiança com dupla,
com os financiadores, com os movimentos, com as organizações e com o nosso público. Obrigada, Tainá. Então, seguindo, a gente continua. E antes da gente começar, eu só vou O relembrar que Ariane, desculpe, a Priscila também estava na na fotografia? foto. Sim, na foto. Priscila trabalha junto conosco. Urara. Desculpe. Eh, ela está a gerência que vai trabalhar com você sobre as questões do orçamento e procurement e administrativo, documentos também. Sim. Toda a parte da gestão administrativa e financeira a Priscila é responsável. Obrigada, Peg. E aqui, bom, então completando do nosso time, aproveitando, a gente tem a Magda, que também faz a parte de gestão financeira, e a Maria José, que nos ajuda na coordenação do CPF Cerrado. Agora vamos para nossos acordos de convivência. Então, só alguns lembretes para a gente ter uma reunião proveitosa nesse nosso ambiente online. É importante que a gente tenha a escuta atenta. Então, eu vou pedir para vocês talvez deixarem o celular de lado um pouquinho, realmente prestar atenção nas informações que a gente está passando aqui hoje, porque esse momento é um momento proveitoso, então vamos tentar manter essa escuta atenta. Nesse momento da apresentação, eu gostaria que vocês estivessem com os microfones, no mudo, porque a gente vai ter um momento mais lá no final da nossa apresentação para abrir as inscrições, as perguntas. Então, vou pedir que nesse momento vocês, escutem a nossa apresentação. Lá no final, quando a gente abrir para esse momento de perguntas e dúvidas, as pessoas vão poder se inscrever. Então, você vai ver aí na parte inferior do Zoom que tem um coração e ele está escrito reagir. Então, você pode clicar nesse coração, levantar a sua mão e com a mão levantada você já está inscrito para falar lá no bloco de perguntas. Se você já quiser colocar alguma coisa no chat, o chat vai estar aberto todo o tempo para interações, para as perguntas, e aí a gente também já vai coletando as perguntas de vocês aí pelo chat. E já aproveitando que o chat está aberto, eu vou pedir para a gente fazer uma lista de presença no chat. Vocês coloquem o nome de vocês, a organização e o cargo, e assim a gente tem uma lista completa de quem está aqui presente hoje para esse nosso plantão. Então, esse é o nosso combinado, assim a gente consegue aproveitar melhor o tempo dessa reunião juntos. Próximo. Então, gente, a gente vai para a agenda do dia. Do dia não, das nossas 2 horas, na verdade, né? A gente já passou por esse momento de bem-vindas, de boas-vindas. Agora eu vou explicar de forma, vou tentar ser o mais breve que eu conseguir para falar. Assim, tem gente que já conhece, já convive com o CEPF e o IEB já há algum tempo, mas tem pessoas que estão chegando agora, então é importante fazer essa contextualização. Então a gente faz essa contextualização e depois vai para o bloco de explicação realmente da chamada, que eu acho que é o bloco onde a gente vai gastar um pouco mais de tempo, e depois que a gente explicar a chamada, a gente abre para o bloco de dúvidas. Próximo. Então, para apresentar vocês sobre o CEPF e o IEB, isso é uma forma muito breve assim de falar. Quem tiver mais curiosidade, inclusive, pode acessar o site do CPF, pode acessar o site do IEB. O CEPF, vocês vão escutar várias formas de falar, né? CEPF, que é a forma mais em inglês de se falar, CEPF em inglês, em português, é o Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos. Ele foi lançado em 2000 com... Tem alguém? Não. Então, gente, vamos tentar manter os microfones no mudo e aí lá no final a gente vai abrir para vocês, tá? Por favor.
Então, o CPF tem esse objetivo de contribuir com a sociedade civil na conservação de ecossistemas que são muito ricos do ponto de vista biológico, mas ao mesmo tempo muito ameaçados, né? Que são os hotspots, os pontos quentes de biodiversidade. Então, o objetivo do CPF é justamente fortalecer a conservação e as organizações nesses locais. Em abril de 2016, o IEB, que é a instituição que a gente faz parte, o Instituto Internacional de Educação do Brasil, foi selecionado para ser a equipe de implementação regional do fundo aqui no Brasil, especificamente no Hotspot Cerrado. Então, a gente responde por essa liderança estratégica aqui, dentro do Hotspot. Próximo, Tainá, por favor. Então, qual é o papel do IEB, né? Como o HIT, o HIT significa Equipe de Implementação Regional. É coordenar os editais, a gente coordena isso junto com a PEG, o processo de concessão dos projetos, gerenciar as organizações que estão sendo apoiadas pelo fundo, tanto na parte financeira, administrativa quanto técnica, facilitar o desenvolvimento de habilidades, fortalecimento institucional desses parceiros que são apoiados pelo fundo, fazer essa troca de diálogo, ideias entre essa rede que é beneficiada pelos recursos do CPF, também fazer a parte de todo o monitoramento, impacto dos resultados, Tainá é responsável por isso, então a gente fica aí em cima de vocês às vezes para coletar essas informações, esses dados que são importantes. E sempre, né, pensando na promoção das melhores práticas para a conservação e do desenvolvimento sustentável no Cerrado. Seguimos. E além disso, o IEB, ele é essa equipe de implementação regional, mas o IEB também é uma organização que já tem 28 anos de atuação na Amazônia, no Cerrado, mais recentemente em biomas como Pantanal, Caatinga. Então, o IEB, essa foto já não é uma foto tão recente, mas já mostra para vocês que além da gente, o IEB é composto por todas essas pessoas, né, que têm diferentes projetos, projetos focados em formação de pessoas, fortalecimento de instituições, grupos comunitários. Então, o IEB também é uma organização que já tem sua trajetória e quem tiver mais curiosidade, eu convido a entrar no nosso site para conhecer um pouco mais. Próximo. E aí, de forma muito breve, vou mostrar para vocês como a gente chega, no dia de hoje, né? Lá em 96, a gente teve a criação do CPF entre a Conservação Internacional e o Banco Mundial, mas o lançamento mesmo aconteceu em 2000, com essa decisão de focar nos investimentos nos hotspots. Em 2001, houve o início dos investimentos em 4 hotspots, que são esses aí que estão listados para vocês. O Cerrado foi bem mais lá para frente. E nesse tempo, de 2001 a 2012, o CPF foi juntando novos doadores, né? É um fundo composto por muitos doadores. Não vou lembrar de todos, mas tem o GEF, Governo do Japão, Conservação Internacional, algumas fundações, União Europeia, Governo do Canadá. Então, esses doadores foram compondo um fundo ao longo do tempo. Em 2000, o CPF já teve no Brasil de 2002 a 2011, com investimentos na Mata Atlântica, em torno de 10 milhões, 300 projetos foram apoiados. 2013 foi quando o Conselho selecionou o Cerrado como um dos hotspots prioritários, e a partir daí começou a nossa trajetória com o CPF. E de 2014 a 2015, a Conservação Internacional e o ISPN uniram forças para elaborar o primeiro documento, que é o que guia os investimentos do CPF nos hotspots, que é o perfil do ecossistema. E após isso, o IEB foi selecionado para ser equipe de implementação regional. O IEB também é um grande projeto do CPF. Então, assim como vocês, a gente também é um projeto e a gente também responde da mesma forma ao CPF. A gente teve um primeiro ciclo, depois que o IEB foi selecionado, se tornou a equipe de implementação, a gente abriu um ciclo de investimentos que durou de 2016 a 2022. Muitos de vocês que estão aqui foram apoiados durante esse ciclo. A gente abriu 5 chamadas, apoiamos 65 projetos, 8 milhões foram investidos, então foi um movimento bem grande, né, ao longo desse tempo.
seguindo. E 2022, 2023, o CPF encerrou o apoio e foi embora. Felizmente, em 2024, eles decidiram retornar com apoio aqui ao Hotspot Cerrado, com um recurso que veio via governo do Canadá. Então, em 2024, a gente conseguiu abrir um edital em junho. 66 propostas foram submetidas e no total a gente teve aí 121 que entraram no sistema, preencheram, mas quem submeteu mesmo foram 66. E aí, em 2025, a gente iniciou esse ciclo, esse segundo ciclo, com os 36 projetos que foram implementados. Foram implementados de janeiro a dezembro de 2025, 28 pequenos projetos, 8 grandes projetos, contando com o próprio IEB dentro desses grandes projetos, e 3,8 milhões foram investidos. E ao mesmo tempo, paralelamente, a gente está tendo a atualização do perfil do ecossistema. O pessoal selecionado foi o ICRAF, se for. Eles conduziram essa atualização desse documento. Ele ainda está em processo de finalização, então as oficinas foram ano passado, mas ele está agora nos ajustes finais para ser divulgado. E agora, em fevereiro de 2026, a gente encerrou esse ciclo com o apoio do governo do Canadá. Então, teve uma conclusão muito recente. E isso nos traz aqui em março de 2026, que é o lançamento da segunda chamada do CPF para grandes projetos, inaugurando o nosso terceiro ciclo de investimentos com outro doador, que é a União Europeia. Então, a gente abre agora um novo ciclo de investimentos com outro doador, e a gente está abrindo essa segunda chamada. É a segunda chamada porque a primeira já foi com os recursos do governo do Canadá que a gente fez ano passado. E muito em breve, então, a gente tem essas duas novidades. A gente vai ter a divulgação da publicação da atualização do perfil do Hotspot Cerrado. E muito breve também a gente vai abrir uma terceira chamada. Então, para quem não conseguir entrar nessa, já fiquem, otimistas para a próxima. Próxima. E só para, né, vocês visualizarem, essa foi a rede de parceiros que a gente apoiou recentemente, das 35 organizações que a gente se encontrou aqui em Brasília, todo mundo. E foi um momento muito rico, onde a gente conseguiu interagir. Então, a gente teve um ciclo muito intenso, mas muito bom, né, de apoio. E agora muito recente. Algumas das pessoas estão até aí, né, gente? Obrigada aí pela presença. Próxima. E vocês estão me ouvindo falar desse perfil do ecossistema, mas o que que é, né? O que que é esse documento? Bom, esse documento, ele é toda a estratégia que orienta os investimentos do CPF no hotspot. Cada hotspot tem um perfil do ecossistema e ele vai definir quais são as áreas prioritárias, as áreas-chave de biodiversidade, os corredores, quais são as espécies ameaçadas que são prioritárias para investimento via projetos. Ele também traz um panorama atualizado das principais ameaças, dados atualizados também de biodiversidade. Então, é um documento que ele vem bastante atualizado e completo, né? Ele identifica oportunidades também do investimento em conservação, fortalecimento das organizações da sociedade civil. Então, ele é toda a nossa base para onde a gente vai direcionar o recurso, seja em temas, seja em áreas. Então, ele assim, é o documento que faz todo esse investimento acontecer. Essa capa que vocês estão vendo é o nosso primeiro perfil, não é o perfil atualizado ainda, mas assim que ele tiver concluído, a gente vai compartilhar com vocês para vocês terem acesso a esse documento. Próximo. Então, gente, eu paro a minha parte por aqui e chamo o Tainá para seguir, e lá no final, a gente vai abrir para as dúvidas de vocês. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Agora eu parto para uma descrição da segunda chamada desse terceiro ciclo de investimentos. Ela é uma chamada inicial, ela é uma chamada de poucos projetos, muito focados dentro de determinadas direções estratégicas
e prioridades de investimento que estão sendo estruturadas nesse novo perfil. Então, ele tem um escopo muito dirigido para conseguir alcançar as metas desse planejamento em específico. O objetivo da chamada é focada nessas três frentes: apoiar um número limitado de organizações da sociedade civil. E as três frentes são, e nós vamos discriminar cada uma delas aqui junto com vocês. A primeira é a criação e a implementação de unidades de conservação do tipo reservas particulares do patrimônio natural nessas áreas que são chamadas, que são a unidade básica de planejamento do CPF, que são as áreas-chaves para a biodiversidade, as KBAs, e os corredores prioritários, promovendo a conectividade ecológica e a proteção de recursos hídricos. A segunda frente, ela é a integração entre o MIF, o manejo integrado do fogo, e a restauração da vegetação nativa, com foco em espécies globalmente ameaçadas de extinção, de forma e que tenham que gerar gerar resultados mensuráveis de resiliência climática, redução de vulnerabilidade, ampliação de adaptabilidade, conectividade ecológica e conservação de recursos hídricos. E a terceira frente é o fortalecimento de cooperativas e associações já apoiadas dentro da rede do CPF, com ênfase em soluções baseadas na natureza e na integração entre conservação e meios de vida sustentável. A restrição do fundo é que quem pode submeter projetos são organizações não governamentais, associações e cooperativas, fundações, empresas, com exceção de MEI, parcerias, em que entidades façam parcerias com organizações de base para poder apoiar a implementação. Outros tipos, e a Cláudia vai poder depois discriminar com vocês ao longo desse processo, outros tipos de organizações da sociedade civil, consórcios. E é bom destacar essa última característica, que a sede da organização não precisa estar necessariamente dentro do bioma cerrado. Uma organização pode estar sediada fora do bioma cerrado, mas as atividades a serem desenvolvidas têm que estar dentro do bioma cerrado e, para as duas primeiras frentes, dentro das áreas prioritárias. Quem não pode submeter? Pessoas físicas, microempreendedores individuais e organizações governamentais, salvo algumas exceções. Bom, agora nós começamos o detalhamento da primeira frente, e a primeira frente ela é direcionada para conseguir atender a direção estratégica 1, e a direção estratégica 1 ela visa apoiar a conservação de espécies globalmente ameaçadas e de ecossistemas relevantes, com foco em corredores prioritários e KBAs, essas áreas prioritárias para essas áreas críticas, áreas chaves para a biodiversidade, no Cerrado. Dentro do corredor estratégico, dentro da direção estratégica, existem prioridades de investimento, e a prioridade de investimento a ser atendida nessa frente é a consolidação do conjunto de áreas protegidas no Cerrado por meio do aprimoramento e gestão e expansão dessas áreas, como a criação, e com foco, né, na criação de reservas particulares do patrimônio natural e implementação de planos de manejo de reservas já existentes, localizadas dentro de KBAs ou dentro de corredores prioritários. Os projetos devem contribuir para a conectividade ecológica, integração com outros territórios, outras unidades de conservação, terras indígenas, territórios quilombolas, proteção de recursos hídricos, demonstrando, essa é uma parte importante, demonstrando o impacto em escala da paisagem, a viabilidade técnica e potencial de consolidar os corredores ecológicos. Entrando na segunda frente, ela visa atender também a direção estratégica número 1, mas em outras duas prioridades de investimento em conjunto. Então, os projetos que serão submetidos nessa segunda frente precisam considerar essas duas prioridades de investimento em conjunto. Então, a prioridade de investimento 1.2, que visa apoiar práticas integradas de manejo de fogo e estratégias de adaptação climática, com inclusão efetiva de mulheres e jovens. É importante
ressaltar aqui que nosso chamado anterior nós tivemos um foco em gênero muito intenso e nós tivemos ótimos trabalhos, ótimos resultados. E agora, nessa nova chamada, o desafio também é conseguir dar foco na juventude. E a prioridade de investimento 1.3 é impulsionar a restauração da vegetação nativa e o aumento da diversidade de espécies, com ênfase nas espécies arbóreas ameaçadas, selecionadas em uma lista prioritária, promovendo simultaneamente a liderança feminina nos processos de conservação. Sobre esses dois tópicos, nós vamos tomar um pouquinho mais de tempo para nós discriminarmos esses elementos junto com vocês. Então, existe uma integração obrigatória para os projetos que forem submeter nessa frente, em que os projetos devem integrar o manejo integrado de fogo, a restauração da vegetação nativa e tenham o foco em espécies arbóreas globalmente ameaçadas, a partir dessa lista prioritária, que está disponibilizada para vocês no site do CPF e no site do CPF Cerrado IEB. Os projetos devem conseguir desenvolver planos de ação de restauração robustos, com definição clara de atores e áreas, e, de forma muito sólida, estratégias de implementação e financiamento. Os resultados a serem apresentados e os meios para mensuração disso precisam demonstrar conectividade dessas áreas, precisam demonstrar a importância dessas áreas para a resiliência climática e precisam demonstrar a importância dessas áreas para a proteção dos recursos hídricos. Quais são as abordagens e diferenciais esperados para as propostas que vão atender a essas duas prioridades de investimento em conjunto? É esperado que as propostas sejam capazes de demonstrar, nas ações de manejo integrado de fogo, uma integração entre prevenção a incêndios florestais e as estratégias de combate a incêndio, e consigam integrar também a restauração ecológica. No fortalecimento das brigadas comunitárias inclusivas de mulheres e jovens, é possível também a previsão de criação de novas brigadas, desde que as dificuldades e barreiras para a inclusão de mulheres e jovens estejam muito bem identificadas e estejam endereçadas nas atividades. A Jennifer aqui deu notícia que travou, que temos uma nuvem de chuva gigantesca aqui em Brasília e provavelmente está afetando a nossa internet aqui. Vocês me avisam que eu paro e volto alguma coisa. Planejamento territorial consistente e alinhado às iniciativas existentes. Então, esse é um diferencial. Então, projetos muito bem estruturados e que estejam conectadas às atividades já existentes, a dinâmicas em curso, que possam ser fortalecidas e ampliadas a partir desses investimentos, nesse ciclo de investimentos do CPF, e serão selecionados projetos que contem com uma alta maturidade técnica, que tenham potencial de replicação e que destaquem e que envolvam e que tenham como destaque o protagonismo de mulheres e jovens, sendo um ponto obrigatório central nas propostas e nas atividades a serem executadas. Nesse momento, uma pequena pausa. Essas duas frentes, tanto da direção estratégica 1, tanto a prioridade de investimento 1.1, quanto os projetos 1.2, que vão estar junto com 1.3, eles existem restrição de área. Os projetos precisam ser desenvolvidos no interior ou de KBAs, de áreas chaves para a biodiversidade, ou dentro dos corredores prioritários. Se vocês utilizarem o celular de vocês, esse é um QR Code que vai levar de vocês diretamente para esse mapa, que vocês vão poder compartilhar ele para acessar no computador. Vocês vão poder utilizar esse mapa dentro do Google Earth de vocês para poder cruzar com os polígonos e pontos onde os projetos hoje estão executados. E vocês também vão conseguir, a partir da página de divulgação do CPF Cerrado, encontrar os arquivos espaciais para vocês baixarem dentro dos programas de vocês e poder cruzar e fazer as propostas para identificar de forma clara onde estão os projetos que estão sendo propostos.
Eu vou navegar um pouco com vocês e falar um pouco dessas áreas. Deixa eu pausar momentaneamente aqui para mostrar para vocês. Esse é o mapa. Vocês conseguem navegar nele e identificar por cidade, por território. Ah, vocês vão ver que dentro dos corredores já não estão mais presentes como na chamada anterior as KBAs. Então, são viáveis projetos que estão ou dentro dessas KBAs, que na tela de vocês mostram como essas áreas verdes, e dentro dos corredores, que são demonstrados em cores diferentes nesses polígonos maiores, que são formados por conjuntos de KBAs. São formados por conjuntos de áreas prioritárias. Então, vocês estando com projetos em uma dessas áreas, esses projetos são elegíveis dentro dessa direção estratégica nessas duas frentes. Lembrando que são uma seleção para grandes projetos, então são esperadas propostas em grandes áreas, que tenham larga escala territorial de ação. Vocês vão poder navegar, escrutinar isso. Caso tenham alguma dúvida, podem nos acessar. Nós estamos acessíveis pfcerrado@ieb.org.br para quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Algumas dúvidas sobre as áreas nós já recebemos, já respondemos. E os arquivos atualizados já estão no site. Tivemos que atualizar uma vez os arquivos que estavam disponibilizados. Então, para vocês terem certeza que vocês estão com o mais atualizado, peço que vocês acessem novamente o site do CPF Cerrado e façam download novamente dos arquivos, ou utilizem o QR Code, que eu demonstro aqui para vocês, que vocês vão acessar a regionalização e as áreas prioritárias ah, de forma fácil. E por fim, nós temos a terceira frente, que visa atender a quarta direção estratégica nas prioridades de investimento 4.1 e 4.3. A quarta direção estratégica visa promover o desenvolvimento de uma comunidade robusta e resiliente de organizações da sociedade civil voltadas à conservação do cerrado, e as suas prioridades de investimento visam, em seu primeiro ponto, assegurar que as organizações da sociedade civil tenham condições de planejar, executar e manter projetos de conservação eficazes. Então, muito foco no desenvolvimento dessas organizações, o desenvolvimento organizacional e a ampliação das competências dessas entidades. E, no seu terceiro ponto, 4.3, reforçar o protagonismo coletivo de mulheres e jovens. E como nós dissemos, essas propostas elas podem ser executadas em todo o bioma cerrado, em todo o hotspot, não precisam estar restritas a essas áreas que nós demonstramos para vocês agora no mapa. Projetos dessa terceira frente podem estar em qualquer ponto do cerrado. Escrutinando um pouco mais os projetos que esperamos receber para essa chamada nessa terceira frente, o foco é fortalecer as capacidades de planejamento, gestão e monitoramento, conformidades administrativa e financeiras das entidades e dos projetos, e geração de resultados mensuráveis evidenciados por indicadores. A abordagem que é esperada desses projetos é que consigam focar e ter como alicerce a equidade de gênero e o protagonismo de mulheres e jovens, que as atividades sejam capazes de desenvolver, não mas junto, né? Não ou, né? Capacitação, mentoria e suporte técnico prolongado, e que possam endereçar a redução de barreiras à participação de jovens e mulheres nessas organizações e nos mercados em que eles atuam. Os resultados esperados, é esperado que seja possível medir os resultados, os impactos nos alicerces e nos indicadores de biodiversidade, serviços ecossistêmicos, resiliência e adaptação climática, inclusão social e inclusão de gênero. Para diferenciais, é considerado para essas propostas aquelas propostas que consigam comprovar atuação como plataformas coletivas, redes, intercâmbios e redes de aprendizagem, e que tenham
demonstrada a escala territorial com o potencial de influenciar e gerar efeitos de governança na inclusão efetiva dessas organizações no contexto bioeconômico, biosocioeconômico do Cerrado. Cláudia, acabando agora o escopo, passo para você sobre informações orçamentárias e cronológicas, cronogramológicas. Obrigada, Tainá. Bom, pessoal, vou falar agora um pouco sobre o orçamento. Informar vocês que o ponto focal de vocês no CPF para projetos grandes é a Priscila. A Priscila não pode estar presente, mas qualquer dúvida que vocês tiverem aqui que a gente não souber responder, a gente passa para elas e coloca no site ou responde vocês direto no e-mail, tá bom? Então, aqui são os pontos principais. Primeiro é o valor total do projeto. Tem várias organizações aqui que estão presentes, que trabalharam com a gente ano passado como projetos pequenos, que são aqueles que têm um valor de até US$ 50.000. Aqui a gente está falando de projetos grandes apenas. Então, eles precisam ter o valor de US$ 50.001 ou acima. A Peg tá rindo. Então, é só para vocês saberem mais ou menos, uma média mundial dos projetos do CPF grandes tem esse valor entre 125 mil e US$ 150.000. Só que para essa chamada aqui no Cerrado, a gente está considerando uma média de US$ 200.000 por proposta. Importante vocês saberem, principalmente aqueles que trabalharam com projetos pequenos, que esse é um processo diferente. O orçamento de vocês tem que ser construído em dólar e vocês vão submeter direto no sistema Conservation Grants. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais. O que é muito importante vocês incluírem no orçamento equipe técnica, claro, uma pessoa para trabalhar com essa parte administrativa financeira, que é super importante, um recurso para monitoramento, um recurso para participação em eventos e viagens junto à equipe do IEB e CPF. Então, a gente está recomendando mais ou menos US$ 5.000 para vocês orçarem para esse fim. Vocês vão, quem não é de Brasília ainda, ainda não. Quem sabe, né? Não sei se vocês querem mudar para Brasília. Mas quem não é de Brasília vai ter que vir para Brasília participar de. A gente está estimando 3 eventos nessa rodada. Vai ter um evento de abertura, um evento de avaliação de meio termo, que a gente chama, e um evento final. Então, esses 3 eventos são um exemplo de atividades que vocês devem orçar dentro desses US$ 5.000. Tá bom? É importante também vocês considerarem taxas bancárias e administrativas. A boa notícia é que a gente não tem restrições como a gente teve na fase do Canadá. Para quem já trabalhou com a gente na fase do Canadá, teve algumas coisas que não eram elegíveis. Então, para a União Europeia, até agora a gente não tem essas restrições. Então, por exemplo, reformas, construções, né, que muita gente pediu, tinham solicitado na rodada passada. Agora a gente não tem esse tipo de restrição. Então, vocês podem colocar o que vocês acharem adequado para os projetos. Caso seja necessário adequar algo mais, as organizações que forem selecionadas, passarem para a próxima fase, vão ter esse tempo para ajustar com a Priscila, tá? Esses valores e rubricas. É importante vocês pensarem, o orçamento é em dólar, só que a gente trabalha em real, né? Então pensem numa taxa de câmbio conservadora. Não sei se vocês viram que ontem o dólar caiu assim drasticamente. Então pensem numa taxa mais conservadora em real, né? Relativa em real, para vocês montarem esse orçamento e vocês não terem o risco de ter perdas cambiais ali na frente, né? E ficarem com pouco recurso para executar alguma atividade que vocês estejam pensando. Uma coisa legal também que vocês podem incluir no orçamento é viagens ou participação em congressos, seminários, onde vocês possam apresentar resultados do projeto. Então, isso é algo possível também. Outra coisa muito importante, vocês incluírem serviços de tradução em inglês para as principais publicações ou os principais produtos audiovisuais. Não precisam ser todos, mas sim os principais. Precisa ter esse orçamentinho para tradução em inglês. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acessar o edital, lá no nosso site também, vocês têm um modelo de planilha de orçamento. Então, vocês vão
preencher nesse modelo e tem uma coluna C, que é onde vocês vão descrever todas as rubricas. Então, quanto mais detalhes vocês colocarem dessas rubricas nessa coluna C, melhor. Vai gerar menos questionamentos, a proposta de vocês vai ficar mais clara. Tá bom? Pode passar, Tainá, por favor. Aqui a gente tem nosso cronograma, que também já está lá no edital, né? O prazo de submissão das propostas é até dia 19 de abril, que é um domingo. E o horário de submissão é 23h59 no horário de Washington, porque o Conservation Grants, que é o sistema que vocês vão aplicar, ele está sediado nos Estados Unidos. Isso corresponde à meia-noite e 59 do horário de Brasília, do dia 20 já. Então, pode ser que fique um pouquinho confuso, mas de qualquer jeito a gente pede para vocês não deixarem para a última hora, né, essa submissão. Nossa equipe, entre os dias 20 e 22, deve analisar as propostas recebidas, e a partir do dia 23 vocês vão começar a receber é, os convites para elaboração da proposta completa, aquelas organizações que forem selecionadas entre os dias 20 e 22. Então, a gente vai fazer uma lista curta, que a gente chama, né? E as organizações que estiverem presentes nessa lista vão receber esses convites. E vão ter até o dia 10 de maio, que também é um domingo, para submeter as propostas completas. A nossa previsão é que até o dia 30 de junho vocês tenham os contratos assinados. Então a gente entra numa fase meio assim corrida e a gente espera também que vocês sejam bastante responsivos, né, nessa fase de proposta completa. Vocês vão submeter para o CPF, o CPF vai analisar, vai pedir ajustes, aí vocês precisam mandar os ajustes de volta. Isso precisa ter um fluxo bem dinâmico, né? E a previsão é que as atividades de vocês comecem em julho. Isso, assim, é um cenário ideal, mas a gente quer cumprir, né, Peg? Estamos trabalhando bastante para cumprir. Outra coisa muito importante para vocês considerarem no projeto e no orçamento é que as atividades se encerrem até outubro de 2028. Então, vocês vão ter 2 anos e pouquinho de execução. E os relatórios finais sejam entregues até dezembro de 2028, tá? É muito importante isso. Os projetos que ultrapassarem esse cronograma, eles não vão passar para a próxima fase, de qualquer forma. Pode passar, Tainá, por favor. Então, como submeter a proposta? Para quem está acostumado com os projetos pequenos, vocês vão conhecer a plataforma Conservation Grants, que é onde os projetos grandes são cadastrados. Para quem já trabalhou com projetos grandes, vocês já são familiarizados, né, com o sistema. Ele mudou um pouquinho, agora esse ano, mas não está nada difícil, está bem intuitivo. E importante é reforçar que as aplicações vão ser feitas apenas pelo Conservation Grants. A gente não vai receber propostas por e-mail, tá, gente? Assim, não consegui cadastrar, não consegui submeter a proposta de Conservation Grants, então vocês precisam mandar um e-mail. Qualquer problema que vocês tiverem com a plataforma, vocês vão mandar um e-mail para Conservation Grants, está aí na tela, né? @conservation.org. Vocês podem escrever em português, a equipe responde de volta em português para vocês. É, e a gente reforça que é muito importante vocês entrarem logo na plataforma. Não assim, vocês podem até escrever uma proposta offline e depois submeterem lá, copiarem e colarem, mas é importante que vocês conheçam a plataforma antes, quanto antes melhor, né? Para vocês se familiarizarem melhor. Então, o passo a passo para quem ainda não tem uma conta no Conservation Grants, vocês vão acessar o site, o link está lá na nossa chamada, vão clicar em inscreva-se, tá lá na barrinha, assim, canto inferior direito, vai estar escrito inscreva-se, vocês vão clicar lá para criar uma conta. Então, vocês vão preencher os dados de vocês, o nome, e-mail, usuário, o nome da organização, e clicar em sign up, esse nomezinho em inglês aí que está no item 2. Depois que vocês enviarem as informações, vocês vão receber uma mensagem automática no e-mail para vocês confirmarem o cadastro. E depois vocês vão ser redirecionados para a página do Conservation Grants com o login já realizado.
Aí vocês lá dentro, vocês podem escolher o idioma e tem uma das opções, tem português, tá? Então vocês não precisam se preocupar com isso também. Vocês podem escrever as propostas em português. Talvez vocês encontrem alguns termos ainda em inglês na plataforma, mas vocês podem escrever tudo em português sem preocupação. E aí vocês vão ver isso que é diferente na plataforma. Agora vocês vão clicar em Funding Opportunities, que é oportunidade de financiamento. Não tinha esse termo lá antes. E aí vocês vão localizar a chamada para o Cerrado. Vão clicar lá e, enfim, seguir o passo a passo. Tá bom? Próximo. Algumas recomendações muito importantes, gente. Primeira coisa, verificar se a proposta e a organização são elegíveis. A gente só vai considerar propostas que estejam dentro das duas direções estratégicas que o Tainá apresentou, a 1 e a 4. A gente sabe que tem muitos projetos sobre muitos temas, então nosso próximo edital está bem próximo. Então, nas próximas semanas aí, vocês vão ter algumas novidades já do próximo edital, vocês podem aguardar esse momento. E a gente pede que vocês, assim, se o projeto de vocês não se encaixar nessas duas direções estratégicas, vocês não precisam nem gastar energia, sabe? Porque demanda muito trabalho. Você submeter um projeto, pensar tudo. O CPF é muito detalhista, tem muitas informações para colocar. Então, vocês podem esperar a próxima chamada. Para quem já está super dentro, que não, minha organização trabalha com essa área mesmo, está super encaixada nas prioridades, nas direções estratégicas, então a gente incentiva que vocês submetam a proposta. Como eu falei antes, vocês testarem o Conservation Grants antes e familiarizarem com o sistema antes, né? Então vão entrando lá, vão conhecendo onde eu vou clicar, onde eu vou submeter as propostas, onde eu vou anexar o orçamento, anexar não, submeter as informações do orçamento, enfim. Vocês precisam conhecer o sistema antes para não chegar de última hora e vocês se embananarem, não conseguirem. Outra coisa muito importante também que a gente, por experiência, né, a gente sente que é algo super importante nas propostas é trabalhar com uma equipe que já se conhece, já tenha trabalhado antes. A gente não tem um tempo tão curto que a gente teve como no ano passado, mas o tempo também não é tão longo que a gente, assim, tem ainda que juntar, dar uma liga na equipe. Então, se vocês já tiverem uma equipe já azeitada, assim, tanto melhor, tá? Uma coisa muito importante que conta ponto é demonstrar que o projeto tem anuência de povos, comunidades tradicionais, que vocês forem trabalhar, as lideranças comunitárias, né? Então, vocês podem enviar na proposta as cartas de apoio dessas comunidades. E não deixar de submeter a proposta para a última hora, porque infelizmente a gente não vai poder estender esse prazo de submissão. Outras coisas importantes é vocês interagirem com o site do CPF. Então, ali tem vários links de elegibilidade, como aplicar. Vocês vão ver sobre as salvaguardas, né, do CPF, as políticas de gênero, sustentabilidade social, que é uma política nova. Vocês têm que mencionar na carta de intenção de vocês também um ponto muito importante, quais são as estratégias de vocês para a continuidade do projeto, para que ele não acabe quando o recurso do CPF acabar. Isso é algo super importante que conta pontos, né? E consultar os demais materiais de referência que estão lá na chamada, que estão no site do CPF. Então, é bem legal conhecer os projetos que já foram apoiados, sabe? Então, isso dá uma boa base para vocês submeterem uma boa proposta. Próximo. Vou passar a palavra para a Ariane, que agora a gente vai começar o Tira Dúvidas em si. Eu estava aqui já respondendo no chat algumas pessoas. Eu tô vendo. Deixei uma pergunta ali para você da Marina, Cláudia, sobre porcentagem de distribuição das rubricas. É, gente, agora a gente entra nesse momento das dúvidas. Algumas eu já fui tentando tirar aqui logo, no chat com vocês, mas quem não ficou contemplado pode levantar a mão, pode se inscrever. Só quero frisar que as dúvidas que a gente não conseguir responder aqui hoje, a gente está com o nosso e-mail disponível, que é esse e-mail, cpfcerrado@epb.org.br.
ieb.org.br. A gente está olhando ele todos os dias, dentro do horário comercial, a gente responde vocês. Não vamos fazer atendimento pelo WhatsApp, telefone, então eu peço que vocês direcionem as dúvidas para esse e-mail. A gravação também desse plantão, para quem quiser rever, vai estar lá no nosso canal do IEB no YouTube. Então, essas são as nossas recomendações para caso, né, vocês ainda permaneçam com dúvidas. E aí, até o dia da submissão, a gente vai estar com vocês para tentar dirimir uma boa parte delas. Já temos alguns inscritos, a gente tem exatamente agora 1 hora ainda se tiver pergunta suficiente para preencher todo esse bloco de 1 hora, né? E aí eu vou fazendo a fila, a gente vai fazer um bloco de 3, então eu vou abrir para o Fernando, para o Leandro, para a Paulinha. Vocês fazem as perguntas de vocês e aí a gente vai responder, tá bom? Fernando. Boa tarde, prazer estar aqui, né, com todos vocês. Já trabalhei com projetos com o CPF, foi realmente muito bom e estou achando muito interessante, muito importante estar participando desse também, né? Minha pergunta, ela está relacionada ao seguinte: existe as direções estratégicas, né, que a gente pode escolher entre a primeira e aquela outra direção que é a 4, né? Caso escolha a primeira, direção estratégica um, a organização tem que trabalhar com as 3 prioridades ou ela tem que escolher uma das prioridades para trabalhar? Essa é a minha questão. Ah, pensei em abrir em 3, mas eu acho que vai ser mais rápido a gente ir respondendo, que talvez sejam até dúvidas de outras pessoas que estão na fila, né? Então a gente mudar um pouquinho essa metodologia, gente, me desculpa mudar assim. Fernando, a gente vai. Se você aplicar para a direção um, dentro da direção um, como a gente tem um edital que ele vai selecionar poucas propostas, ele não está sendo um edital tão abrangente, está sendo um edital mais específico, a minha recomendação é foquem numa direção estratégica e numa prioridade de investimento. O projeto não precisa passar em todo aquele bloco de prioridade de investimento. Se vocês forem mandar para a RPPN, mandem para a RPPN. Se for mandar para manejo de fogo e restauração, foca no manejo de fogo e restauração. E mandem uma proposta encaixada com essa prioridade de investimento. A direção estratégica, você só pode escolher uma. Mas no sistema você vai ver que pode escolher várias prioridades de investimento. Mas minha recomendação é foque também numa prioridade de investimento, daquele bloco que você está escolhendo. Então, a sua proposta vai sair mais encaixada com o que a gente está pedindo dentro da chamada. Respondido? Respondido, muito obrigado. Obrigada. Leandro? Oi, pessoal, prazer revê-los aí. Minha dúvida é em relação à plataforma, né? A gente já está completando os campos lá, só que eu não vi nenhum ícone de onde submeter a proposta e também quais documentos devem ser anexados no enviar arquivos. Seriam essas duas dúvidas que a gente está tendo aqui. Normalmente, Leandro, quando você vai seguindo os passos, lá no final, se não mudou muito, a PEG tá aí, às vezes ela pode me ajudar. Se não mudou muito, vai ter um botão lá, revisar a proposta, submeter. Então, nesse botão que vai aparecer para você, talvez não apareça ainda, porque eu não sei se você precisa completar alguns passos para fazer isso. Então, em algum momento tem que aparecer. Se não, se vocês não acharem esse botão, eu vou pedir que vocês façam uma captura da tela e mande para aquele e-mail que a gente está recomendando do Conservation Grants, que ali tem a Kathleen. E ela ajuda a gente muito rápido. Então, ela responde super rápido e ela pode ajudar com qualquer problema. Porque é importante contextualizar vocês que esse sistema passou por uma mudança agora há pouco tempo. Então, assim, algumas coisas podem estar funcionando ainda mais ou menos, tá? Então, qualquer coisa estranha que vocês detectem, rapidamente já façam uma captura de tela e já mandem lá para aquele e-mail que a gente está recomendando. E sobre os documentos, Leandro.
o modelo de orçamento e tudo é preenchido os campos estão lá que você deve preencher. Então, todos os campos preencha dentro do sistema e anexe o orçamento. Eu já vi até uma dúvida aí do Evanildo, né, Evanildo, sobre submeter ou não. Vocês precisam submeter o orçamento, que ele precisa ser analisado junto com a proposta. Então, a Seria proposta tem que ir junto com o aquele orçamento. de Excel, né? Aquela planilha de Excel, você vai submeter ela junto com. Se você tiver qualquer documento adicional, por exemplo, cartas de apoio, que a gente tem recomendou na chamada, para poder dar suporte que você, se você está com comunidades, se você já tem essas cartas de apoio, já é um ótimo indicativo de que vocês estão né, endossados pela comunidade. Então, essas coisas que ajudam a complementar a proposta, vocês podem anexar também, junto com a carta de intenção. Ok? Beleza, obrigado. Obrigada. Paulinha? Oi, Ariane. Oi, pessoal. Boa tarde. Oi, Peg. Gente, minha dúvida ela é bem rapidinha. Que normalmente, nota conceito, a gente traz mais a ideia, né, do projeto, o objetivo, de uma forma não tão detalhada. E aí eu queria entender com vocês de como que vocês estão entendendo essa nota conceito, porque no modelo ela está bem detalhada, os pontos que a gente tem que abordar, não traz limites de caracteres. Eu até olhei, eu e o Mike, a gente olhou no Conservation Grants, a gente também não viu. Então, a gente queria entender qual é o nível de detalhamento que a gente tem que trazer agora, porque também, se caso a gente fosse selecionado na segunda fase, a gente vai ter o espaço para detalhar mais, né? Isso. É isso, sim. Vocês estão apresentando uma nota conceitual, né? Uma carta de intenção. A minha proposta é essa. E aí vai ter essa fase da proposta completa, que é essa oportunidade de detalhamento. Eu diria que o importante é você apresentar nessa nota o que encaixa, o que você está comprovando que a gente está pedindo na chamada. Quanto maior detalhe, melhor, porque a gente vai conseguir visualizar melhor o que você está propondo, né? Com uma nota um pouco mais detalhada do que uma nota mais superficial. Então, número de caracteres eu não vou conseguir te responder, Paulinha. Eu sei que o sistema tem uma limitação, mas eu não sei se é a mesma naquela parte do sistema onde a gente manda os relatórios, entende? Então, eu sei que o sistema tem uma limitação. Então, façam, acho que é importante ter esses objetivos que vai mostrar para a gente que a sua proposta está se encaixando exatamente com o que a gente está pedindo dentro da chamada. E nessa oportunidade que vocês vão ter com a PEG de construir a proposta completa, ali sim vem mais um detalhamento mais aprofundado do que vocês vão fazer. Te respondi aí. Respondeu sim, querida. Obrigada. Obrigada. Antes de abrir para você, Maria de Fátima, eu quero saber se a gente está respondendo o pessoal no chat também, Cláudia e Tainá. Vocês estão vendo isso? Senão a gente para um pouquinho, responde no chat e volta para quem levantou a mão. Estamos respondendo, mas talvez alguma questão tenha ficado dúvida ainda. Nós tivemos Cairo, Camila, a Gueda, a Marina Lobo, o Evanildo. Nós fomos respondendo, mas caso alguém tenha ficado com alguma dúvida ainda, pode se manifestar. Mas todas as perguntas até agora foram respondidas, só as dos últimos 2 minutos que não. Tem uma Tá, da então Águeda vou. aqui que eu vi que ficou para trás. É possível mais de uma pessoa fazer login na plataforma e editar a mesma proposta? Isso eu não sei. Pegue, Deixa eu você ver. pode. Não, cadê a PEG? Não sei se múltiplos usuários podem Sim, acessar. aqui a gente estava mexendo, eu consegui autorizar a Margarida do financeiro para mexer também. Ó, boa. Ótimo. Leandro, então você Obrigada. fez o cadastro e Tem no você campo autorizou a aqui, Margarida. eu acho que é no não, informações básicas, é bem no começo. Ah, ótimo. Não Aí saber. tem como autorizar sim. Tá, então bom saber. Obrigada aí, Leandro. Maria de Fátima. Boa tarde a todos. Muitas das dúvidas já foi
respondidas aí durante a live, então agradecer muito aí o grupo que contribuiu muito para tirar essas dúvidas, mas eu ainda fiquei com uma questão. A primeira, se a carta de intenção, eu vi que ela pode ser escrita em português, a proposta também pode, ou é só a carta de intenção? Também sobre o KBAs, se é obrigatório colocar em quais, para a direção 4, esse eixo 4 aí, se é obrigatório colocar, ou como ele é para todo o estado, por todo o cerrado, não tem necessidade de colocar isso. E eu queria saber qual que é o prazo de execução das atividades. Por exemplo, assim, se pensar num projeto com limite aí, ou pensar uma média aí de US$ 200 mil, estou entendendo que isso é para toda a fase do projeto, né? Qual que é o tempo aí de execução? Tá, bom. Se eu esquecer alguma coisa, você me fala, tá? Bom, sobre o idioma, vocês podem escrever em português, a PEG lê em português. Se vocês não conseguem ajustar o idioma do sistema, a gente vai também entender isso lá com o pessoal do Conservation Grants, por que está acontecendo, por que que não está indo para o português. Mas tanto a carta de intenção em Aqui, português. Ariane, por Sobre a favor. KBA, são. Oi? Você travou, Alguém abriu? Ari. Pode repetir, por favor. Aí eu achei que era só Então, para mim. desculpa, eu repito desde onde, então? Desde tudo? Desde a carta. A carta eu entendi que pode ser em português, a A proposta é que. proposta também. A proposta Ah, também pode ser em português. Pode mandar as duas em português, a PEG lê em português também. As KBAs, elas, para a direção 4 não é obrigatório que o projeto aconteça dentro das KBAs e dos corredores. Mas se o seu projeto, você vai aplicar para a direção 4, o seu projeto você identificou que você está dentro de uma KBA, é importante você falar isso para a gente. Então, se você identificou com o mapa que o Tainá forneceu hoje, esse mapa, gente, está lá na página da chamada do edital. Todos os arquivos relacionados à chamada estão na divulgação da chamada. Acessem o nosso site, CPF Cerrado. Vocês vão ver uma notícia sobre a chamada, todos os arquivos estão disponíveis lá. E aí, se você identificar que você está dentro de uma KBA, é importante que você sinalize para a gente, porque isso também é uma forma de falar que você está trabalhando numa área que é chave, né, que é considerada chave. O prazo de execução, a gente deu um prazo para vocês, né, que é os projetos podem ir com atividades até outubro de 2028 e a entrega dos relatórios pode ser feita até dezembro. Mas se você achar que o seu projeto vai terminar antes, não tem problema você sugerir um cronograma onde ele termine antes. Ele não pode ultrapassar dezembro de 2028, mas ele pode terminar antes. Se você achar que o orçamento não vai cobrir todo esse período, você quer sugerir um período menor, então você pode encurtar a sua proposta, mas ela não pode ultrapassar dezembro de 2028. Acho que eu consegui responder, né, Maria de Fátima? Então vamos. Ari, eu gostaria Oi, só de retomar uma pergunta aqui da Jéssica, que perguntou há algum diga. tempinho atrás aqui no chat, e ela nos diz assim: as atividades de manejo integrado de fogo e restauração, que é a segunda frente, precisam ser realizadas na mesma área ou podem ser feitas em locais e comunidades distintas? Tá. Você quer responder essa, Taina? Quero. Então, Jéssica, podem ser feitas em atividades distintas, em comunidades distintas. O ideal é que sejam integradas, pensando no risco do fogo para as áreas em regeneração, para as áreas que ainda estão frágeis, né? Então, idealmente, é interessante que elas estejam integradas, mas elas podem estar, em comunidades distintas, sim. Obrigada, Tainá. tem mais alguém do chat que ficou sem resposta? Acho que não, né? Colby.
Ô, pessoal, boa tarde. Mas aqui para mim parece que tem outras pessoas na frente, mas... Não, você está aparecendo para mim como o primeiro. Ah, tá. Então, beleza. Não é bem rápido, uma era aquela questão que a colega já perguntou, do identificação dos KBAs na direção estratégica 4, né? Mas eu vi que lá no edital, eu estava procurando aqui, não achei isso. Não, eu vi lá que a direção estratégica 4 fala de apoiar cooperativas e associações que já tenham sido apoiadas, né? Que já tiveram apoio do CPF. E aí a dúvida é, aí nesse eixo estratégico 4 seria exclusivo para submissão de projetos de cooperativas e associações apoiadas diretamente, é, ou assim, através de um outro projeto, pode ser que contemplou uma ou mais cooperativas barra associações, e que aí constaria nessa proposta novamente da Direção Estratégica 4. Não sei se eu me fiz entender aqui das... Eu acho que eu entendi, mas se eu vou tentar te responder. Se eu te responder, você me fala Tá como. legal, tá legal. Obrigado, Certo? Ariane. De nada. Olha, essa sua pergunta também passou ali no chat, como é que ia ser a seleção. A gente pensou essa prioridade de investimento, essa direção estratégica, porque ao longo desse tempo a gente vem percebendo que algumas associações e cooperativas que estão recebendo, por exemplo, os pequenos projetos, precisam de um trabalho de fortalecimento mais próximo delas, mais na base. Então, não todas, mas assim, algumas das organizações que passaram desde 2016 até esse ano com a gente, elas podem fazer parte de uma seleção para receber esse fortalecimento. Essa seleção a gente ainda não conseguiu sentar e pensar como que vai ser, porque a gente vai ter que selecionar a primeira proposta e com esse proponente a gente pensar como que nessa rede que já passou pelo CPF de associações e cooperativas, como que a gente trabalha isso dentro dessa rede? Não vai dar para trabalhar com todo mundo, infelizmente, porque a gente já movimentou uma rede aí de muitos parceiros. Eu não tenho o número exato na minha cabeça, mas a gente sabe que não dá para trabalhar com todos. Então a gente vai pensar em critérios de seleção, em como é que, pegando lá desde 2016 até de 2026, como a gente seleciona algumas dessas associações e cooperativas que já receberam recursos do CPF, estão nessa rede de beneficiários do CPF, como a gente pode trabalhar mais próximo delas para melhorar questões de gestão, de salvaguardas, de gênero, tudo aquilo que a gente listou para vocês, né? Então, a gente agora está realmente pensando em como a gente fortalece essa rede que já passou pelo CPF Cerrado. Te respondi, Colby? Não, respondeu sim. E assim, eu só então aproveitando o gancho aqui, uma outra questão é essa questão de que essa direção estratégica ela poderá ser apoiada um ou mais projetos submetidos. E aí isso tem a ver com o limite do recurso que vocês estão recomendando em termos de US$ 200.000, ou Isso. não tem relação? Limitação orçamentária, porque, como a gente está falando, essa chamada a gente vai conseguir selecionar poucos projetos, porque a gente tem um limite orçamentário que a gente pode alocar para esses poucos projetos. Mas os projetos que, por exemplo, atenderem bem, a gente vê, não, atende bem, e a gente poderia levar esse projeto para trabalhar futuramente. A gente vai considerar, pode ser, considerar botar nesse banco de projetos. E aí fazer uma seleção um pouco mais para frente, né? Porque realmente agora a gente tem uma limitação, a gente não vai conseguir selecionar muitos projetos, mas a ideia é que as propostas que cheguem e não vão ser selecionadas agora, elas podem ir para um banco de projetos onde a gente vai possivelmente contatar vocês mais futuramente para dar seguimento a essa proposta, entende? Então, a gente está realmente agora. Por isso que eu estou falando para vocês: escrevam uma proposta objetiva, ela precisa ser encaixada, ela precisa estar dentro do que a gente está pedindo.
porque a gente tem uma limitação. Então, quem estiver mais próximo do que a gente está esperando tem mais chances de ser selecionado, tá? Ari, queria É, fazer uma pausa para retomar o chat de um pouquinho. ok. Eu vou fazer a pergunta aqui da Ana Cares e ela nos pergunta assim: nossa proposta é potencializar o trabalho de produção de mudas de espécies nativas. Eventualmente, parte dessas mudas produzidas com patrocínio deste edital poderão ser comercializadas a baixo custo ou deverão ser doadas? Pensando na direção Olha, estratégica 2.1, 1.2 e 1.3. sim, eu não me lembro de ter limitações quanto a você está sendo subsidiado, você tem que doar as mudas. Pegue, você tá aí, se tiver qualquer coisa nesse sentido, por favor. Mas eu não vejo, não me lembro de ter restrições sobre isso, tá? Então você poderia decidir vender as mudas a baixo custo ou poderia doar. Eu não sei se vem alguma restrição relacionada ao nosso doador, porque às vezes a gente tem, isso é aberto, outros doadores não fizeram esse tipo de demanda, mas talvez o doador faça. Então, até onde a gente recebeu as demandas, essa demanda ela não existe. Então, é de opção da organização que vai fazer o projeto doar ou vender a baixo custo, tá? Eu tenho dúvidas Ariane, ainda, Ari, sobre desculpe. essa A venda a baixo custo. Eu não PEG, sei se é possível. É, eu acho que a PEG é a melhor pessoa para Não, responder. se PEG. você puder traduzir, por favor, porque não tenho certeza que entendo corretamente. Que entendi. Oi. She's asking if the seedlings will be supported by the project, so if they can sell with a low cost, or they need to donate. So if we will approve if they charge CPF to buy the seedlings for restoration. No, if the project can sell the seeds for, not the seeds, the plants for restoration. But if they sell it, they're going to generate income, and if that's an issue for us. It's an issue. No, Okay. I just to understand the question. She wants to know if Yeah. it's a problem for Yes, us if they yes. generate income. No, it's not a problem. It's not a problem. Okay. Mm-mm. So they can sell the plants. They can sell the plants, yes. But obviously, we hope that with the income generating, it can be used for sustainability or to reinvest in project-related activities Okay. or for the organization, right? It's not for buying a personal car or or to buy a new house. It's for the project or the organization. Ok. Thanks, Peggy. Gente, a Peg está falando que as mudas elas podem ser vendidas, isso pode gerar a renda, mas é recomendado que a renda ela volte também para dentro do projeto, para as ações de sustentabilidade, não para interesses pessoais. Então, se algum projeto está prevendo essa geração de renda via comercialização de sementes ou de mudas, que essa renda ela volte para a organização implementar ou mais ações ou ajudar em outras atividades do projeto, do qual, né, vocês vão se beneficiar do recurso. Entendido? Then Cláudia, você tinha... if Sorry, it is if it is individuals within the communities that will be selling their plant, that can then be for their own benefits, but it's part of the livelihood development. That's also fine. That is fine, and they can spend the money to buy their own car if they want to. So it depends if it's the organization making the profit, then the profit needs to be spent for the organization, not for individuals within the organization. But if it's community members that are part of the project, the income they generate, they can use it the way they want. Well, obviously, that's their own money. Ok.
Yeah. O que o complemento é que se for o indivíduo, o beneficiário, o comunitário que está gerando essa renda através da venda, ele pode, obviamente, usar para benefício próprio, né? Por exemplo, comprar é, alguma coisa para casa, né? Então, isso não tem problema. O comunitário ele pode usar esse dinheiro para a renda dele. Mas se for a organização que está sendo apoiada e que está fazendo esse processo de gerar renda via a venda de sementes, aí não, aí sim que vocês devem reverter esse dinheiro para dentro do projeto ou para outras ações da organização. Cláudia, você tinha alguma coisa para falar, não tinha? Sobre Não, isso? era uma outra pergunta aqui que a gente tem no chat da Jéssica Silva. Mas eu acho que sobre essa tá tudo certo, Ana? Ana Cares. Sim, sim, Você tá tudo até na certo. fila, né? Sim, muito grata. A minha filha é uma outra questão. Eu agradeço, Ah, tá agradeço. bom, Esclarecido. tá bom. Eu vou abrir para a Margarida, que ela já está um tempinho ali, e aí depois a gente volta para o chat. Entre a Margarida e o Paulinho, a gente volta para o chat. Vai, Margarida. Olá, estão me ouvindo? Boa tarde. Sim, boa tarde. Bom revê-los novamente. É, Primeiramente, só complementando o que o Leandro falou, ele abriu para mim, ele me fez como fazer o cadastro aqui na plataforma, né? Com Conservation Grants, mas eu consegui fazer o cadastro, gerei minha senha, consegui o acesso, mas eu não sei se é porque os dois estão acessando simultaneamente ou se a plataforma é assim mesmo, mas eu não consigo me movimentar aqui dentro. Eu clico no oportunidades de financiamento, ele não abre, aí eu vou para recursos, tento clicar em outra aba, ele não abre, ele não faz nada, ele não movimenta. Eu não consigo sair de onde eu estou nessa plataforma, talvez por esse conflito dos dois acessos, eu não sei, mas eu não consigo olhar e navegar nessa plataforma. Eu não consigo conhecê-la, inclusive. Aí as Uhum. minhas perguntas são o seguinte: primeiro, entender um pouco o que seria custo de apoio à gestão, que é limitado até 13%. Né? Eu entendi que isso não seria a equipe gestora. A equipe gestora provavelmente entraria ou em salários e benefícios ou em consultoria, certo? Seria essa a minha dúvida primeira. A segunda é, talvez o contador entrasse nesse custo de apoio à gestão. E, por último, não, seriam só essas, basicamente, com a Tá. resposta. Cláudia, você quer responder essa da Margarida? Sim, custo de apoio à gestão, pessoal, é o que a gente chama, geralmente aqui no Brasil, como taxas administrativas. Né? A Ah, gente tá. tem os projetos, então é a mesma coisa. Então, você pode pagar contador, você pode pagar o aluguel do escritório, contas de telefone, internet, água, enfim, você pode pagar esse tipo de custos com esse percentual. Mas lá na planilha tem essas despesas de telefonia, internet, é, Sim, tem isso também. Então, você paradamente. pode colocar. Só que o custo Entendi, administrativo, enfim, tudo que a gente usa para essas taxas administrativas que a gente usa nos projetos do Brasil, você pode colocar dentro desse percentual. entendi. Mas eu posso jogar separadamente lá onde tem onde é que tem aqui escrito telecomunicações. Se você pode colocar separado, só que isso pode ser questionado lá na frente, caso o projeto de vocês seja aprovado, né? Ah, isso já não Entendi, estaria dentro dessa taxa administrativa, aí você precisa justificar por que que você separou. entendi, entendi. Então não existe taxa administrativa sendo alocada única e exclusivamente para a proponente. Tipo, 13% seria para a AGE emitiria nota. Não, não tem isso, né? Ela é Não, através aí das vocês despesas. emitem um recibo das despesas, né? Um recibo junto com os comprovantes de despesa. Entendi. E aí a gente pode também fazer a outra pergunta sobre a equipe gestora, onde que entraria, que eu não entendi se é em salários e benefícios ou se é em consultoria. Aí é conforme, se for PJ é em consultoria e se Ah, for tá. CLT, é salários e benefícios. Entendi. E mais uma última pergunta.
Nossa, tem tantas perguntas, na verdade, só Aí, que sobre o algumas. sistema, Margarida, a gente reforça que você mande um e-mail para a equipe do Conservation Grants explicando o problema que você está tendo lá. Eu não consigo sair, eu tô aqui nele aberto aqui, tento clicar nas abas, qualquer uma aqui em cima, requisitos, aplicações, e ele não sai do lar, da home, né? Da Você já coisa tentou principal. outro navegador para ver se pode ser o navegador? Não, eu só acessei pelo Chrome. Tenta usar outro navegador, ver se você vai ter o mesmo problema. Entendi. Chrome, Margarida, não funcionou muito bem com nossa plataforma. Então, pode ser o problema que você encontrou, tem, whatever. E a outra pergunta Ah, gente, desculpa. um momento, por favor. Se você precisa escrever para conservationgrants@conservation.org, por favor, envie uma captura de tela para ajudar as mulheres entender o que você encontrei. Oh, Encontrou. I need to practice my conjugation. Gente, façam, toda vez que vocês encontrarem o problema que a Peg está falando, é isso, façam a captura de tela e mandem a mensagem para o pessoal do Conservation Grants para elas entenderem o problema que vocês estão enfrentando e assim vão poder ajudá-las da melhor forma, ok? Margarida, você tinha mais uma pergunta, né? Sobre prazo de execução. O prazo de execução, vocês disseram que precisaria, que podemos executar em menos tempo, né? Por exemplo, 2 anos, 24 meses. A gente poderia submeter essa proposta com menos tempo, né? Isso não acarretaria nenhum tipo de eliminação, Não, não, equacionamento. não. Não, Tá. vocês não podem extrapolar aquela data que a gente colocou para relatoria e finalização das atividades e relatoria. Mas se vocês acharem que a proposta de vocês pode ser executada num período menor, não tem por que a gente desclassificar uma proposta por causa disso. A não ser que seja um período realmente muito menor do que a gente. Aí a gente vai não desclassificar, mas vai olhar e vai tentar entender por que que vocês estão propondo um período tão curto. Vocês vão ser questionados em relação a isso, né? Mas também a gente entende que às vezes o montante não dá para levar o projeto até o período que a gente tem elegível, né? Isso tudo é Entendi. considerado, tá? Entendi. Agora, eu acho até que já foi respondido no chat sobre a distribuição de percentual, tipo equipe gestora ou equipamento, se existe algum limitador de percentual do valor do montante da proposta. Já disseram que não tem, né? É Não, livre. não existe. A Livre tem esses 13% da taxa administrativa. Ah, o que eu queria falar da taxa é que evitem essa duplicação, né? Se você já está botando alguns custos que você vê que são taxa administrativa, então não precisa incluir eles novamente lá nas linhas que você está vendo, telefonia, porque talvez você já cobre isso na sua taxa administrativa e aí evita uma duplicação de cobranças, entende? Escolha uma via, né? Se você achar que vai na linha, põe ela na linha. Se você achar que está na taxa administrativa, então, só joga na taxa administrativa para evitar qualquer problema aí de questionamento em relação a isso. O negócio é que o contador não tem aqui nenhuma linha específica. Tem telecomunicação, tem Mas aí água, você luz. pode descrever, assim, naquela categoria lá onde tem a coluna descritiva, estamos aqui considerando contador, aluguel, materiais de escritório, etc, etc, né? E aí você Hum, não vai cobrar isso lá numa linha que está acima, por exemplo, entende? Você está coloca. cobrando já ali na taxa administrativa, Entendi. Tá bom. Ok. tá? Obrigada. Vamos seguir. Obrigada, Terezinha. Eu posso E, seguir com o Ariane, Paulinho? Oi, diga, desculpe, Peg. só para dizer, lembre-se que, por enquanto, é apenas uma nota conceitual, é, inclusive para o orçamento. Então, nós podemos trabalhar juntos sobre os detalhes do orçamento se a nota conceitual está selecionada, né, selecionada. Então,
Não se preocupe. Not so much. Não se preocupem muito, a Peg está falando com esse Yeah. momento. É mais uma nota conceitual. E na fase, nas selecionadas que vão partir para a proposta completa, aí sim vocês vão ter mais trabalho para fazer. Paulinho, depois a gente vê se tem no chat. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Prazer novamente estar aqui com vocês e parabéns aí pela, né, por essa nova fase aí do CPF. Acho que o Cerrado agradece muito. Então, minha dúvida, Ariane, é em relação ao que vocês consideram essa taxa cambial, né, conservadora, por exemplo. Eu vi aqui que o dólar hoje está ali a 5,8, por exemplo. O que que seria para vocês? Por exemplo, 50 centavos, 4, a gente fazer uma proposta a 4,58, por exemplo, ou, enfim, teria algum percentual, ou, enfim, que a gente poderia aplicar, né, com essa taxa, ou de repente um fator mesmo, né, numérico ali, tipo isso, 50 centavos, ou menos, ou mais, né? Assim, a gente não tem uma fórmula mágica, Paulinho. Eu acho que vocês têm que analisar, pensar no dólar, porque uma informação para vocês importante é que, inclusive, a gente colocou no edital. Quem for selecionado nessa fase de detalhamento, a Priscila vai indicar a taxa cambial para vocês, inclusive. Mas é importante que vocês já façam um orçamento agora parecido, considerando o que a gente chama de conservador, eu vou ver que, por exemplo, o dólar vai despencar e aí eu não vou perder tanto no meu orçamento. Então é mais realista eu trabalhar, sei lá, com 50 centavos a menos ou fazer uma taxa de 4,80, 4,90, no máximo 5, considerar no máximo 5 para o meu orçamento, do que ter uma perda cambial gigantesca e aí o poder do orçamento de vocês vai perder força, porque vocês orçaram um orçamento a X e, na verdade, ele vai render Y, ele vai render menos, né? Mas não se preocupem muito com isso, que a Priscila vai fazer a indicação dessa taxa cambial. Eu só faria, pensando onde eu posso minimizar minha perda, entende? Tentar pensar onde vocês podem minimizar a perda, que isso é mais importante, né? Per- Ter orçamento para executar as ações, ok? Perfeito. Chat, Tainá, Cláudia, tem alguém que a gente tem que responder? Bem, sim. Voltando para o chat, nós tivemos a pergunta do Fernando e ele diz: A minha dúvida ainda não foi respondida. Vou refazer. Dentro de Founding Opportunities, no Hotspot Cerrado, tem vários campos para preencher que parecem ser complementares às informações CDI. Temos que preencher todas as informações de lá também ou só subir a CDI preenchida? Não, Fernando, eu recomendo que você preencha todos os campos que estão no sistema. Aquele modelo de carta de intenção que a gente colocou para vocês, ele é orientativo, tanto que tem esse aviso lá, né? A gente está fornecendo um modelo orientativo, mas é importante que vocês acessem o sistema e vejam os campos para serem preenchidos, porque aquilo ali é um modelo orientativo. Então, é importante que vocês acessem o sistema, vejam os campos e preencham tudo que está sendo pedido lá. Eu não sei se tem campos que são obrigatórios ou não, não tenho essa lembrança agora, sendo bem sincera com vocês, mas eu recomendo que quanto mais informação, informação objetiva, né, informação que reflita essa nota conceitual, vai ser importante na hora da análise, né? Quanto mais contexto vocês darem para a gente, melhor, mas de forma objetiva, tá? Tem a da Mas Jéssica aqui também, gente, que já ficou atrás há muito tempo. Jéssica Silva. O Tainá É, respondeu, Cláudia. já respondeu? Tá bom. Aham, A obrigada. quantidade de MIF? Isso, Ah, tá. Você repetiu obrigada. abaixo, né? Tá bom. mais alguma, gente? Ou a gente pode abrir para Ana? Fechamos no site. Pode seguir. Ana? Sim, boa tarde a todas e todos. A minha dúvida é em respeito ao item 14 da Carta de Intenções sobre a gestão de mão de obra. Quais são as formas permitidas de contratação de equipe?
Não tem uma restrição, Ana, sobre como vocês vão gerir a contratação. Aquelas perguntas é uma avaliação que o CPF faz da forma como vocês trabalham dentro da organização com os colaboradores, né? Mas, por exemplo, se você acha que consegue prever uma contratação CLT para sua equipe mais fixa, ou se vai ser todo mundo PJ, ou vai ser via consultoria, isso é uma decisão que vocês vão ter que tomar de como vai fazer para juntar uma equipe para executar o projeto. A gente sabe que às vezes é difícil ter o recurso para pagar as pessoas CLT, então alguns projetos já submetem com pessoas que estão sendo remuneradas via PJ, e outros que trabalham com consultores, entende? Então tem, assim, uma mescla de formas de contratação que os projetos do CPF, mas a gente não restringe, tem que ser todo mundo CLT, tem que ser, né? Isso não existe essa restrição. Então, uma avaliação do orçamento de vocês e de como vocês podem compor a equipe, né? Sempre respeitando os direitos trabalhistas, né? Contratos, se for empresa, todo mundo com contrato. A recomendação é que todos esses ritos sejam seguidos, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, entende? Tá certo. Muito grata. Nada. Jéssica, Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom boa revê-los tarde. e revê-las. Duas dúvidas rapidinho também sobre a diretriz estratégica de fogo mais restauração, né? A primeira, acho que se existe uma expectativa de implementação de áreas de restauração, né? A gente fazer mesmo a restauração, sei lá, eu vi aí no chat também me perguntar de tamanho de áreas, 100 hectares, enfim, se existe essa expectativa de implementar áreas de restauração. E a outra é que na questão do MIP, se é possível focar mais em prevenção do que a combate em si, ou seja, né, a gente trabalhar com educação ambiental, capacitação, ou se existe uma expectativa de que seja meio a meio, a gente conseguir trabalhar nas duas linhas. Não sei se tem muita resposta para isso, mas é uma dúvida. Eu acho que é algo que a gente vai analisando quando também as propostas vão chegando, né? As possibilidades do que a gente vai trabalhar dentro da restauração e do manejo integrado do fogo. Mas a expectativa é sim que a gente tenha a restauração na prática, né? A gente sabe que é um tempo curto, mas é o tempo onde a gente pode iniciar um processo de restauração que vai ser monitorado até o projeto finalizar. Por isso que a gente fala que é importante, por exemplo, colocar o quê? Qual é a sustentabilidade do projeto? Sustentabilidade financeira e sustentabilidade de como você vai seguir com isso quando o seu financiamento terminar, para a gente também poder entender que modo isso caminha para o futuro, né? Mas tem sim uma expectativa da gente reportar números relacionados à restauração, sim, na prática, né? E sobre o como, né, a gente pode trabalhar o manejo do fogo, é, eu acho que também a expectativa da gente ir para esses dois caminhos, né? O combate e a prevenção, porque a gente está num, né, assim, estamos precisando trabalhar as duas coisas. Mas se você me trouxer uma boa argumentação na sua proposta, que você vai trabalhar primeiro a prevenção, ou você vai trabalhar o combate por algum motivo, algum passo anterior que precisa ser dado, então traga isso na proposta. Não, a gente decidiu fazer só o combate por isso, por isso, por isso, ou não, a gente decidiu realmente focar na prevenção, porque a gente acha que vai ser muito melhor focar nos cursos, na capacitação, no fortalecimento das brigas, enfim. Aí a gente vai entender os motivos e aí na fase da proposta completa, se for selecionada, a gente tem chance de lapidar, entende? Tá ótimo, Ari, obrigada, viu? De nada. Jennifer, Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom revê-los aí. Estávamos ansiosos por essa outra chamada, né? E aí, pensando na continuidade assim, do projeto que foi o ano passado, junto com vocês, o CPF, que até no começo era uma obra e depois a gente mudou tudo, né? E aí a gente ainda tem essa necessidade, e agora um pouco maior ainda, de reformas e obras, né? Então, acho que não sei se foi a Ariana ou se foi a Cláudia que falou que por enquanto não tem essa restrição, né? Então a gente pensaria, talvez aí uns 30% do projeto com isso.
E aí, pensando no orçamento, se nesse primeiro momento agora, se a gente precisa descrever assim linha a linha, ou se a gente pode colocar em blocos, por exemplo, alvenaria, tantos mil dólares, hidráulica, tantos mil dólares, e depois fazer esse refino, seria mais ou menos essa dúvida, assim, pensando no orçamento, né? Eu acho que é o que a PEG está até colocando aqui, Jennifer. É melhor vocês pensar, como é conceitual, coloque em blocos, tá? Não, Tá, não perde muito tempo em detalhando, bloco, porque se a proposta não for selecionada, aí, assim, aí você perdeu um tempão detalhando, né? exatamente. Então, É. melhor vocês fazerem isso em blocos. E aí, pensando assim, Jennifer, e assim, eu acho que eu, assim, não sei se eu me lembro bem da proposta do Canadá, mas você tem que ver se ela se encaixa adequadamente dentro da direção um ou da 4, tá? Se ela estiver pensando na fora, pensando na 4. tá. Porque se ela estiver fora, aí é melhor você esperar um outro edital. Entendi. Justamente, então, e pensando assim na área do Jalapão, assim, ali das duas cidades, né, que são várias comunidades, eu acho que esse território ele se encaixa bem dentro de grandes projetos, né, porque fala assim que tem que ser uma área expressiva, né, então também fiquei com essa dúvida, assim, se a nossa área lá se encaixaria. Talvez não tenha essa resposta agora, talvez depois eu converso com o Tainá, não sei. As Mas seria questões mais ou menos. territoriais. Ah, desculpa, te cortei, gente. Não, é isso mesmo. Acho que as questões territoriais, elas estão, assim, claro que também a direção 4 a gente fala em território quando a gente pensa qual organizações a gente vai trabalhar nessa rede do CPF, né? E a um, ela traz mais essa parte de área mesmo em hectares, porque aí é restauração, é RPPN, né? É o manejo integrado do fogo. Então, por isso que a gente fala de uma expressividade territorial, porque a um, ela foca realmente em área, em hectares, né? Em Sim, número de áreas, entendeu? Então, por isso que num grande projeto a gente espera essa capacidade de expansão territorial mesmo. A gente está limitado às KBAs e aos corredores, estamos, mas dentro desse espaço onde a gente pode apoiar vocês, né? Quem está aplicando por um grande projeto, a gente espera-se que expanda, né? Que isso não fique só num pequeno território, que vocês possam trabalhar com áreas que vão realmente contar com impactos de números em hectares para a gente. tá certo. Obrigada. Obrigada. Jéssica? Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu tenho umas três dúvidas aqui que eu anotei. Uma dá até continuidade na pergunta da Jéssica, que é a questão da área. Se existe algum tamanho, limite, mínimo, máximo para restauração, né? Que eu dei uma procurada, não encontrei essa informação. A outra dúvida seria na questão da lista das espécies. Se quando a gente for fazer o desenvolvimento das mudas, o plantio, se precisa ser unicamente com as espécies que estão listadas na lista, ou se pode fazer uma junção de outras também da região. E se puder fazer essa junção, se tem alguma porcentagem, se é 50-50 ou 40-60. E a minha última dúvida é sobre os equipamentos que serão adquiridos com o projeto. Porque eu lembro que no último a gente teve que ou justificado porque ele serviria para a organização ou então fazer a doação dele, né? E se dessa vez nessa submissão também os equipamentos que forem adquiridos, se a gente vai poder ficar com ele para a organização ou se a gente vai ter que fazer a doação dele, algo do tipo para a comunidade. Certo. Tainá, você quer responder? Desculpa, eu estava tentando achar meu mouse aqui. Boa tarde, Jéssica. Que bom revê-la. Sobre a área, nós, no CPF Cerrado, nesse hotspot, nós temos uma meta mínima para alcançar nesse ciclo de investimentos. Mas essa meta é em conjunto. Então, é esperado uma área considerável. Então, imagina que se você apresentar um projeto para restauração de 15 hectares, ele não é considerado um esforço suficiente para um grande projeto. 15 hectares, 20 hectares é uma área muito mais próxima de um pequeno projeto ou de uma das áreas de um pequeno projeto.
para um grande projeto é uma área de restauração, que é um investimento de tempo e recursos maior, né? Mas para uma área bem maior. Se a gente está falando de área a ser preservada com redução de risco a incêndios, ou área manejada para prevenção de incêndios, a gente está falando de áreas ainda maiores, né? Então, assim, de muitos e centenas de hectares, mais de centenas de hectares aí envolvidos nessa uma brigada de incêndio consegue cobrir às vezes centenas de milhares de hectares, dependendo da área em que tá envolvida, né? Então, são esperadas áreas proporcionalmente maiores. E talvez complementando nesse momento já a pergunta da Jennifer, se vocês estão pensando em proporção de escopo na direção 4, Jennifer, seria o número de associações, cooperativas, organizações, empreendimentos comunitários que estariam envolvidos. Se você apresentar uma proposta com uma ou duas organizações, ela não é compatível com o esforço de um grande projeto, né? Seriam várias organizações que estariam submetidas ao desenvolvimento organizacional, né? Então, é uma entidade central que vai apoiar diversas associações para o desenvolvimento de sustentabilidade financeira dentro da biosociodiversidade na cadeia econômica, né? Sobre as espécies, Jéssica, tem que incluir as espécies arbóreas, mas não só. Então, pode fazer Então, imagina aqui uma composição de 20, 30% com aquelas espécies, mas não precisa estar restrito a aquelas espécies. E também, no projeto de vocês, não precisa estar restrito às espécies arbóreas. Vocês podem incluir outras espécies ameaçadas que estão nesse plantel, mas desde que não exclua aquelas que estão na prioridade. Essa é uma listagem da prioridade, mas vocês podem incluir outras espécies ameaçadas, de pássaros, de anfíbios, de cascudo, que vai ser protegido por assoreamento, outras espécies, né? Mas desde que estejam destacados que aquelas espécies prioritárias sejam o foco da ação, que vão ser acompanhadas, seu desenvolvimento acompanhado, sua maturidade acompanhada, pensando nesse tamanho. E Ah, sobre os legal. equipamentos, não sei se Cláudia quer dar uma palavrinha, mas acredito que a regra continua a mesma. Cláudia? A gente, assim, a primeira vez que a gente viu essa história do plano de disposição de ativos foi com o Canadá, né? Mas vocês podem ficar com os equipamentos que vocês compraram. Acho que não tem nenhuma restrição, não. Não tinha, já no Canadá não tinha, só caso que se vocês doassem para uma outra organização, vocês teriam que preencher aquela planilha, né? Mas nesse caso, não. Vocês podem ficar sim com os equipamentos, sem problema. Tá bom. Obrigada, pessoal. A minha recomendação sobre os equipamentos é que se a organização está pensando em comprar equipamentos que são repassados para comunidades ou para outras associações que são beneficiárias do seu próprio projeto, que vocês façam um documento de doação, né, Uhum, para validar esse repasse e para ficar isso bem transparente de que a gente está comprando, mas a gente está doando para a uhum. associação X, para a comunidade Y. É importante ter essa documentação, tá? Tá bom. Obrigada, Ariane. Obrigada, pessoal. Nada, Jéssica. Jennifer, a gente tem mais 5 minutinhos, gente. Tá, pensando nesse número de organizações que a gente ia colocar dentro do projeto, nesse momento agora eu já preciso dessas cartas de anuência ou seria só depois dessa primeira seleção? Se você já conseguir, é bom, mas também não é algo que já dá um indicativo para a gente que a sua proposta está ali suportada por essas organizações. Mas se não, depois a gente, da fase de proposta completa, ali no detalhamento, a gente pode te direcionar para falar, não, vai lá, então consegue essas cartas de apoio, né? Isso não seria um problema, por exemplo, para selecionar a proposta, mas talvez justamente nesse momento da proposta completa te exija um passo extra do qual você pode já evitar se você conseguir desde o início apresentar isso, entende? Joisiane. Olá, boa tarde, pessoal. Bom rever Oi, Joyce. vocês. Obrigada também pelos esclarecimentos, né, e por esse tempo que vocês dedicaram. Eu tenho uma dúvida que, desculpa que eu não estou com a câmera aberta, eu estou com um problema na minha câmera aqui.
Por exemplo, se a comunidade tradicional ela está inserida em uma unidade de conservação, isso é algum empecilho, no caso, para o financiador, por exemplo? Ou não, não teria problema. Ou teria que buscar uma comunidade que ela esteja fora da unidade de conservação. Mas qual seria o contexto da atuação, só para a gente entender? Então, a gente estava pensando mais nessa linha 2 mesmo, que é de MIF e restauração. E aí seria para trabalhar com comunidades tradicionais que estão inseridas dentro de unidade de conservação estadual, de Uhum. proteção integral. E aí eu queria saber porque eu sei que, por exemplo, do Canadá não era muito bem visto quando já tinha algum outro recurso, né, do Estado e tudo mais. E aí eu gostaria de entender se aqui também funcionaria desse jeito, com o recurso da União Europeia, ou não tem nenhuma restrição. Não, aparentemente a gente não tem nenhuma restrição em relação a isso, Joyce, mas eu acho que se existe algum conflito relacionado, por exemplo, trazer um pouco desse contexto, né? A gente está trabalhando, mas assim, as comunidades estão dentro de unidades de conservação, essas unidades provavelmente foram decretadas, assim, até homologadas, mas não tem como indenizar para sair as pessoas. Então, assim, é bom a gente entender, né? Porque a gente precisa entender onde o investimento está sendo direcionado e quais os problemas que ele existem para a gente tomar essa decisão, o que que vale a pena e o que que talvez a gente tenha que pensar e fazer de uma outra forma, entende? Por isso que talvez seria algo que, se vocês puderem dar um contexto ali dentro da nota conceitual, mas assim também de forma objetiva, para a gente poder direcionar de que forma a gente trabalha isso, sem prejudicar também as ações do projeto, entende? Tranquilo, muito obrigada, Ariane. A gente vai Ah, escrever lá na nota conceitual. Obrigada. tá. Gente, são 15h57, tem a Margarida, a Joyce já foi, e tem mais alguém no chat? Acho que não, né? Então, Margarida, a gente fecha Eu, com você, tá? tá, é, tá bom, é só uma pergunta simples que me surgiu agora na hora de alguns questionamentos de documentação, se é necessário agora, seriam em termos administrativos, se as certidões negativas, todas as certidões negativas da organização a gente precisa postar também nessa plataforma, estatuto, como que é essa fase de seleção documental? É só depois ou tem que ser agora? Depois, tentem Depois. mandar só o necessário mesmo, Margarida, não perder tempo com outras coisas que, se a proposta de vocês for selecionada, aí sim, depois tem uma outra fase, mas se não for, mandem a carta de intenção, assim, preencham a carta de intenção no sistema, se quiser mandar anexa também manda o que vocês preencheram por fora, o orçamento e qualquer carta de apoio, documento que vocês acham que vão respaldar essa nota conceitual, mandem, mas toda a fase de documentação é feita só com quem é selecionado né, a próxima fase, tá? Tá bom, obrigada. Gente, são 15h58. Acho que a gente conseguiu responder a maioria das dúvidas de vocês. Eu queria agradecer a quem ficou com a gente até o final esse tempo todo. Muito bom rever pessoas que já foram apoiadas pela gente no passado, estão aqui de novo. Vocês sabem que a gente sempre gosta de interagir com todo mundo. Esses momentos para a gente são super importantes. Qualquer dúvida, o nosso e-mail está à disposição, cpfcerrado.iab.org.br. E a gente deseja boa sorte para todos vocês, tá? Boa sorte e não deixem para submeter a proposta no último momento, tá bom, gente? Obrigada pela presença de todos, até uma próxima.